Olá, meus amigos do YouTube, a paz do Senhor a todos. Hoje, sabadão, né? E nós vamos meditar na palavra de Deus, tá certo? Esse vídeo vai ter mais ou menos uns 12 minutos, bem curto, né? Pode até menos. Bom, antes de qualquer coisa eu quero pedir a vocês, prestem atenção, que vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal, fazer o canal crescer, que vocês compartilhem os vídeos e que vocês estejam apertando o sininho também, para receber as notificações quando surgir outro vídeo, tá certo? Esteja ajudando o canal para o crescimento do canal. Bom, hoje nós queremos falar sobre 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, certo? E a princípio nós vamos ler, tá certo? Se você puder acompanhar comigo nessa leitura, tá certo? Se você puder acompanhar comigo, acompanhe. E diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Versículo 13 para adiantar. Agora, pois, permaneçam estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Ô, meus queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina aos irmãos, principalmente a igreja de Coríntios, uma igreja que cria, né? Estava interessada, que cria, né? Que era uma igreja tinha muita solicitação, muito desejo sobre as manifestações do Espírito, né? Sobre as manifestações do Espírito, sobre viver, sobre provar, sobre ver isso no meio da igreja. Era uma igreja de muitos sábios, né? Muitos profetas, de muitos doutores, de pessoas cultas, de pessoas, né? Onde não faltava dons, onde não faltavam as manifestações do Espírito. Era uma igreja que nós podemos dizer, se fosse comparar nos dias de hoje, uma igreja, vamos dizer assim, ultra-pentecostal, né? Ultra-pentecostal, mas, como eu já disse, está registrado na palavra de Deus, mesmo tendo essas manifestações, né, do Espírito, dos dons, coisas terríveis, pecados terríveis aconteciam, que nem os descrentes, os ímpios cometiam. Que coisa terrível, né? Que coisa chocante. De um lado, nós vemos as manifestações do Espírito, uma igreja que desejava as coisas do Espírito, as manifestações do Espírito, que se manifestavam
essas manifestações, mas do outro lado aconteciam pecados terríveis, coisas terríveis na igreja. Este capítulo, 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, realmente o apóstolo Paulo, né, ensina aos irmãos da igreja de Corinto, a igreja de Corinto, que acima de tudo isso está o amor. Toda a nossa motivação deve ser por amor. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E aí a gente vê o apóstolo Paulo, né, dar uma introdução, ele começa a desenrolar o assunto e fecha ali no versículo 13, dizendo que o maior, né, o mais importante entre a fé e a esperança é o amor. O amor é mais importante. Claro que aqui ele está falando também do Senhor Jesus Cristo, da presença do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele fala de uma motivação. Ele fala que não adianta o homem falar tantos idiomas, e se fosse até possível falar a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino barulhento. Vocês já viram um sino barulhento de madrugada? É a mesma coisa. Ele fala sobre a questão de fazer caridade, de fazer o assistencialismo, de ajudar o próximo na questão do alimento, na questão da roupa, na questão de dar até bens a quem não possui. Dá o alimento, dá a roupa, dá o remédio. A questão social. Ele fala de uma questão social. Se alguém se prontifica a fazer esse tipo de obra social, ou na igreja, em qualquer outro lugar, mas se não for motivado com a motivação correta, nada vale. Tá certo? Nada vale. Ele fala sobre também na questão espiritual, né, das manifestações, dos dons, né, dom sobrenatural da fé, né, dom sobrenatural da fé, a questão de saber das coisas, ser um profeta, né, e receber um pouco da onisciência de Deus e revelar o futuro, né, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Ele diz que sem amor isso é nada, verdadeiramente. É nada. Ele fala sobre uma fé sobrenatural, que se fosse possível transportar os montes, né, sem amor, isso nada seria. O versículo 3 diz, ainda que essa pessoa fizesse uma caridade tão enorme, a questão de doar toda a sua fortuna aos pobres. Olha, se ele doa os seus bens, se ele doa toda a sua fortuna a alguém, ele fica pobre. Ele vai ficar pobre para fazer alguém rico. Ele diz que verdadeiramente isso também não aproveitaria absolutamente nada. Ele fala sobre até a questão de entregar o seu corpo para ser queimado, né? Para ser queimado.
né? Para ajudar alguém. Sem amor, isso nada é aproveitado. A verdade é que a essência de tudo isso é o amor. Tudo que nós formos fazer na vida, o pastor, o diácono, o bispo, né, o missionário, o evangelista, aquele que vai ensinar na escola bíblica, aquele que vai louvar, adorar, aquele que vai tocar algum instrumento, aquele que vai entrar na área de música, entenda isso, que deve ser feito com amor. Você deve ser um verdadeiro adorador. Essa é a grande realidade. Não simplesmente um músico, né? Você é um verdadeiro adorador e deve fazer isso com amor verdadeiramente, né? Com amor. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se soberbece. Esses são os frutos do amor. Quando você olha estas manifestações na vida de alguém, isso verdadeiramente você pode entender que é o amor. Não trata com indecência, não busca com interesse, não se irrita e não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele diz uma coisa importante para vocês, né, que não entenderam que o amor, né, os frutos do Espírito Santo, o amor é muito mais importante do que os dons. Os dons são importantes, mas é necessário prosperar, multiplicar, manifestar os frutos do Espírito Santo, sobretudo o amor. Porque as profecias acontecem nas igrejas, em muitos lugares, nas igrejas, e muitas pessoas dão muita prioridade a isso, mas não procuram crescer e amor uns para com os outros e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Louvado seja Deus. Porque agora como vemos por um espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora permaneçam essas três coisas, estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Verdadeiramente nós não podemos andar como meninos neste nível, mas nós devemos crescer em amor para com Deus, amar ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, aleluia, ter intimidade com Ele, o Espírito Santo, né? Ele nos deu o Espírito Santo e nos fez filhos de Deus em Jesus Cristo, integrantes da família de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Jesus Cristo. Verdadeiramente, sejamos adultos, e ser adulto é andar em amor. Em nome de Jesus Cristo, que manifestemos este amor todos os dias. Tudo que nós formos fazer, façamos com amor, né? Façamos com amor em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes nós damos importância a coisas que não devemos dar importância. Muito mais do que os dons, muito mais do que as manifestações, muito mais do que a fé, muito mais do que fazer caridade, muito mais de fazer qualquer coisa, é viver em amor para com o próximo e amar ao nosso Deus sobre todas as coisas.
Em nome de Jesus Cristo, eu vou acabando aqui com este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.